Bom, a aula de hoje é sobre seccionamento de sólidos. Por que a gente precisa entender seccionamento de sólidos? Às vezes, quando a gente vai construir algum objeto, a gente quer uma parte dele só. Por exemplo, uma parte de uma pirâmide ou uma parte de um trapézio. Então a gente precisa entender como que é o objeto e como funciona o seccionamento dele e como a gente encontra a VG da seção. O que é seccionamento? Seccionamento é um corte. Então, quando a gente vai cortar um objeto, a gente fala que a gente está seccionando aquele objeto. E aonde fica exatamente aquela fatia do corte, a gente chama de seção. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, uma pirâmide, que é o nosso objeto, é o nosso sólido. E a gente tem aqui um plano amarelinho, que é o plano de corte. É como se fosse uma guilhotina passando pelo objeto. É um corte só, de uma vez só. E depois a gente tem a seção do corte, que é aquela fatiazinha, aquele pedacinho onde passou essa guilhotina no sólido, né? Então, a interseção de um objeto com um plano se chama de seção. É isso que é a seção do corte, que em muitos exercícios a gente vai buscar, encontrar a seção do corte, qual que é o tamanho real da seção do corte. VG da seção, tá? É isso que eu estava falando agora. VG é a verdadeira grandeza. Então, por que eu preciso saber o tamanho real do corte? Quando a gente vai planificar um objeto, que significa pegar todas as faces desse objeto e colocar no mesmo plano, para depois poder construir, então seria o projeto de um sólido no plano, né, a planificação, para depois poder cortar e montar, ou para poder construir de alguma forma. Então a gente tem que ter o tamanho real de todas as faces. Quando eu tenho um objeto que eu cortei, tirei um pedaço, aquele pedaço que eu tirei vai formar uma tampa no lugar. Nessa tampa é a seção do corte. Então eu tenho que saber também esse tamanho para depois poder planificar e poder montar. Tá bom? Então nossos problemas daqui para frente nessa aula vão ser encontrar a VG da seção, ou seja, o tamanho real da seção do corte. Eu tenho um cubo e esse cubo teve um plano de corte, né? Um plano que passou um corte por ele, e é esse plano amarelo aqui. E ficou, quando a gente pega o tamanho exatamente do sólido, por onde passou esse corte, a gente chama de seção do corte, né? Então, vocês já sabem que quando a gente tem alguma coisa paralela a um plano de projeção, pode ser uma aresta, pode ser uma face, e isso vai ser representado naquele plano de projeção em tamanho real. Então, para a gente determinar a VG do corte, a VG da seção, a gente vai fazer a épura. A gente vai representar o objeto em épura com o corte para ver como é que fica o tamanho do corte, o tamanho dessa seção. Tá? Então, aqui eu estou vendo o cubo de frente, eu vou representar esse cubo em épura, como a gente já sabe fazer. Primeiro linha de terra, depois eu faço a vista superior, de cada vértice sobe linha de chamada para o outro plano e vista frontal. Então, aqui é a épura do cubo. Esse corte, o plano de corte, ele está a uma altura do chão aqui. Então, eu vou pegar a mesma altura que ele estiver do chão e vou traçar na épura uma linha, porque eu estou vendo esse plano aqui de perfil. Eu vejo só uma linha na vista frontal. Já na vista superior, o que acontece? Eu vejo toda essa tampa aqui, que é na verdade a seção do corte. Então, se essa seção está paralela ao plano horizontal, ao chão, eu vejo ele de cima aqui exatamente do mesmo tamanho que ele é, ou seja, em tamanho real, em VG. Então, aqui na épura, eu já tenho a VG do corte, a VG da seção do corte, tá bom? Quando eu for seccionar um sólido por um plano inclinado, por um plano oblíquo aos planos de projeção, eu não consigo ter a VG dessa seção do corte em nenhum dos planos de projeção. Olha aqui, ó. Quando o plano de corte é oblíquo aos planos de projeção, precisamos de um plano auxiliar para determinar a verdadeira grandeza da seção. Como assim? Eu tenho um exemplo de um objeto aqui, e eu tenho uma parte que foi retirada desse objeto. Aqui já está aparecendo só a seção do corte, sem a parte de cima desse, eu acho que é um cubo, um paralelepípedo que foi cortado. Então, olha lá, eu tenho aqui esse azul, que é a seção do corte, tanto na vista frontal, quanto na vista superior, quanto na vista lateral esquerda, eu estou olhando daqui para lá, né, o plano fica à direita, em nenhum deles eu tenho a representação em VG da seção do corte. Por que eu não tenho a representação em VG? Porque nenhum desses planos
eles estão paralelos ao corte. O corte é uma rampa que está inclinada em relação a todos esses planos de projeção, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou precisar de um plano auxiliar que seja paralelo a esse corte. Essa é uma forma de fazer isso. Outra forma seria rebater a parte inclinada a um dos planos de projeção. Como é que a gente faz isso? Quando eu tenho um objeto, ele é seccionado por um plano inclinado, eu vou determinar a VG, eu vou usar uma técnica para isso. Como é que a gente pode fazer? Vou mostrar para vocês no Tinkercad esse objeto cortado aqui. Então, eu tenho o cubo aqui com um plano de corte inclinado. Quando a gente olha de cima, por a vista de cima aqui direitinho, como se fosse em épura, olha lá. Eu vejo, né, o cubo, tem a parte de cima do cubo aqui, nesse retângulo, e aqui isso daqui é uma rampa, né, o plano de corte e a seção do corte. E aqui eu vejo essa aresta, de onde a parte foi retirada. Então, este cubo que tem um plano de corte inclinado, quando eu olho de cima, eu vejo a rampa, mas esse retângulo que está representado aqui nesse plano horizontal não está em verdadeira grandeza. Tá? Então, como é que a gente faz para determinar a VG dessa seção desse corte? Então, para determinar a VG da seção do corte, a gente vai fazer isso na épura. Então, eu vou representar o cubo da mesma forma que a gente fez anteriormente. Vou colocar, tem a linha de terra, vista superior, vista frontal. Este corte aqui está aonde na vista frontal? Ele tem aqui uma distância nessa aresta, essa aresta aqui que eu estou vendo aqui de frente, é essa aresta aqui de cima, tá bom? Então, ele tem aqui uma distância do comecinho da aresta até onde começa o corte, que é este ponto aqui. E aqui de baixo, nessa aresta, essa distância de baixo até o corte, vai determinar este ponto aqui. Então, com estes dois pontos onde o corte passa por essas arestas frontais, é onde eu vou conseguir colocar na épura o corte. Então, essa linha vermelha que está aparecendo aqui na épura é o plano de seccionamento, é onde vai estar o corte. Como eu coloquei um elemento novo nessa vista frontal, todos os vértices que têm uma vista no desenho técnico tem que aparecer na outra vista. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu coloquei vértice novo aqui e vértice novo aqui também. Esses vértices têm que aparecer na outra vista. Então, a partir desses vértices, eu vou descer lá para a outra vista e vou colocar esses vértices aqui. Só que, no caso, este vértice que eu estou vendo aqui, ele é uma linha inteira, olha. Né? Então, eu estou vendo apenas um ponto, que é este ponto aqui, mas este ponto representa toda essa aresta. Então, olhando de cima, é tudo isso daqui. Então, tudo isso está representado na vista de cima, e este ponto aqui representa toda essa aresta, que, olhando de cima, é tudo isso daqui. Então, a seção do corte, olhando de cima, ele forma este retângulo. Tá? Eu coloquei aqui em vermelho e aqui em amarelo para destacar, tá bom? Mas em desenho técnico a gente não usa cores assim na épura, nem legenda, né? Nem escreve o que é uma coisa e o que é outra, tá bom? Mas aqui eu coloquei para vocês, ó, a vista superior da seção do corte. Então, essa vista superior é uma rampa, eu estou olhando de cima uma rampa como olhar um telhado, não é o tamanho real dele. Como é que eu faço para encontrar o tamanho real? Antes de ver a técnica para isso, ó, uma observação muito importante, que eu deveria até ter falado no primeiro slide já, é isso, ó. O plano de corte sempre deve estar representado de perfil, ou seja, como uma reta, para que a gente consiga depois determinar a VG por um plano auxiliar. Então, o que significa isso? Antes de fazer a épura do objeto que está seccionado, eu vou ter que posicionar ele no espaço de modo que eu olhe o corte de perfil, que o corte fique aparecendo como se fosse só uma reta para mim. Bom, então isso determina que posição que eu vou projetar o objeto na épura, no espaço, né, para que esse corte apareça de perfil. Como está aqui, olha, aparece só uma linha, tá bom? Pelo menos em uma vista. Na outra vista não vai acontecer isso, nem tem como acontecer isso nas duas vistas. Então é importante que em uma vista o corte fique de perfil. E aí eu vou usar a técnica que se chama mudança de plano. Tá? Tem também técnica de rebatimento, que é pegar essa face aqui que está inclinada e rebater no plano horizontal e representar no plano horizontal.
bom? Mas a gente vai trabalhar com a mudança de plano, é uma das técnicas que dá para fazer isso. Então, olha lá, essa técnica consiste em representar um plano paralelo ao corte, para que nele seja projetada a seção em VG. Ou seja, eu vou colocar um terceiro plano. Eu tenho aqui, ó, plano horizontal e plano vertical. No plano horizontal eu tenho a vista de cima, no plano vertical eu tenho a vista de frente, e eu vou colocar um terceiro plano, que é um plano inclinado, é um plano paralelo ao meu corte, porque neste plano o corte vai ficar paralelo a ele, então vai ser representado em VG, certo? Plano para gente em épura é linha de terra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui ó, uma linha de terra nova, paralela ao plano, à seção do corte, tá? Paralela ao plano de corte. Então, depois que eu faço a épura com o corte representado por uma linha, o corte de perfil, eu vou construir uma nova linha de terra paralelo ao corte. E aí eu vou representar aqui em cima a seção do corte. E aí ele vai aparecer em VG. Para isso tem uma técnica. Então eu tenho aqui a seção do corte, eu tenho aqui, ele é um polígono, certo? Eu estou enxergando ele como um polígono, e tem aqui, nesse caso, 4 vértices. Então, esses vértices aqui, ó, vértice A, vértice B, vértice C e D, eles estão na vista superior, eles vão estar na vista frontal. Aonde estão esses vértices na linha frontal? Na vista frontal. Eles estão na mesma linha de chamada, cada um na mesma linha de chamada. Por exemplo, o ponto A. O ponto A está aqui, olhando de cima, ele segue nessa linha de chamada, ele está aqui. No desenho, na minha representação, no verdadeiro, no objeto verdadeiro, o ponto A é esse aqui de cima, né? Então, olha, olhando de cima aqui o cubo, eu tenho o ponto C e o ponto C está aqui e o ponto A está aqui, né? Vamos pegar o ponto A aqui, ó, que tá aqui no fundo. Esse ponto A aqui, ó, ele está na mesma linha de chamada. Então, concorda que ele está representado neste ponto aqui, que é a vista de frente, eu estou olhando daqui, ó, certo? Então, as linhas de chamada que vão sempre nortear minha construção, os pontos que estão em uma vista, em uma linha de chamada, também na outra vista, eles vão estar naquela mesma linha de chamada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar essas linhas de chamada lá para o novo plano. Então, eu tenho aqui o plano novo, que está representado por essa nova linha de terra. Então, de cada ponto que me interessa, eu não preciso pegar o objeto inteiro para representar naquele plano lá, inclinado. Mesmo porque o objeto vai ficar deformado. O que me interessa é só a seção do corte, só ele que eu quero representar naquele plano. Então, eu vou pegar só os pontos que me interessam. Então, eu vou pegar as linhas de chamada que passam por esses pontos que me interessam. Tá? Então, aqui, o ponto C e ponto A estão nessa linha de chamada. A hora que chegou aqui, no corte, eu vou seguir. Como é que essa linha de chamada vai lá para o plano novo? Ele forma 90 graus com a nova linha de terra. Então, a partir desse ponto aqui, eu vou traçar uma linha perpendicular à nova linha de terra, que é a mesma coisa que a gente faz quando vai trabalhar com a épura na linha de terra normal, né? Eu tenho uma linha de terra normal aqui, as linhas de chamada sempre fazem 90 graus com a linha de terra. Então, na nova linha de chamada, eu também vou, na nova linha de terra, né, a partir dela, eu também tenho as linhas de chamada sempre fazendo 90 graus com ela. Então, de cada ponto que me interessa, eu vou sair com linhas de chamada fazendo 90 graus a próxima linha de terra. Então, primeira etapa, eu vou traçar uma linha de terra paralela ao corte. Segundo passo, de cada ponto do corte que intercepta o objeto, eu vou sair com a linha de chamada, formando 90 graus pela nova linha de terra, bom? E agora eu vou pegar esses 4 pontos, que são os pontos do polígono da minha seção, e vou passar lá para aquele plano novo. Como assim? Vou pegar ponto por ponto, eu vou ver a distância que ele está da linha de terra original e vou passar para a nova linha de terra. Olha lá, ponto A aqui. O ponto A está a esta distância da linha de chamada. Eu vou pegar com o compasso essa mesma distância, eu vou abrir o compasso nessa distância, eu venho aqui na linha de chamada do ponto A partir da linha de terra,
eu vou colocar essa mesma distância aqui e vou marcar o ponto A', ou o novo ponto A, tá? Tomem cuidado aqui, muita gente se perde e traça essa distância a partir do corte aqui, tá? Não é. Até poderia se a minha linha de terra fosse coincidente, mas no caso a linha de terra está lá para cima. Então é sempre a distância do ponto até a linha de terra. Então eu pego o ponto original e meço com o compasso a distância na linha de chamada até a linha de terra, tá? Esse pedacinho aqui, e vou na linha de chamada que ele se encontra e vou marcar essa mesma distância. Vou fazer isso ponto por ponto. O ponto B, olha, está a essa distância da linha de terra antiga. Pego com o compasso essa distância aqui, deixo o compasso aberto e vou marcar na linha de chamada que ele se encontra, ó, a partir da próxima linha de terra, e vou colocar o novo ponto B. Ponto C, ele está a esta distância da linha de terra. Eu venho na linha de chamada do ponto C, a partir da nova linha de terra, marco a distância, a mesma distância, e coloco lá o novo ponto C. E vou fazer a mesma coisa para o ponto D. Tá? Eu meço a distância que ele está até a linha de terra antiga, vou na linha de chamada que ele está, ó, a partir da nova linha de terra, e marco o novo ponto D. Esses pontos aqui me determinam a VG do corte. Então, se eu for montar esse cubo, né, e pegar aqui direitinho cada face deste tamanho, planificar cada face dessa, a hora de montar essa tampa vai ser exatamente este tamanho, que é a VG da seção do corte, tá? Então, nessa hora, é bom vocês pararem aqui o vídeo, voltar um pouquinho minha explicação, traçar uma épura com um cubo, façam esse corte aqui e tentem encontrar a VG do corte, tá? Daqui para frente a gente vai fazer vários exercícios com isso, mas é bom sempre ir parando o vídeo e ir fazendo cada exercício para assimilar essa troca de pontos do plano original para o novo plano, que é o plano paralelo ao corte, para encontrar a VG. A técnica é simples, né? É uma questão de acostumar com ela. Bom, a partir daqui a gente vai fazer então vários exercícios com vários cubos seccionados de formas diferentes, até chegar ao seccionamento de pirâmide. Bom, então no exercício passado a gente fez uma forma de corte do cubo, que pegava uma parte aqui de cima do cubo. Esse outro exercício, que eu chamei de exercício 1, porque para a gente ir fazendo juntos, né, um por um, eu peguei um corte que passa de fora a fora do cubo. Bom, então o que acontece quando a gente olha isso de cima? Isso se parece muito com o corte horizontal quando eu olho de cima. Olhando aqui no Tinkercad, o objeto com esse corte inclinado que passa de fora a fora, quando a gente olha de cima, olha lá, ele pega como se fosse a face inteira, né? Então, simplesmente, se a gente só tiver essa vista olhando de cima, eu não sei se isso é uma rampa ou se isso é uma face reta, paralela ao plano horizontal. Isso eu vou conseguir com a vista frontal, que eu vejo que ela é inclinada. Então, por aí a gente consegue saber que esse quadrado que eu vejo de cima, que a seção que eu vejo de cima, não está em verdadeira grandeza lá no plano horizontal, porque ele é uma rampa. Nós estamos vendo ele em rampa. Tá? Então, para conseguir a VG da seção desse corte aqui, eu vou precisar usar um plano paralelo ao corte para encontrar a VG dele. Então, para encontrar a VG, a gente vai ter que fazer a épura, né? Então, a gente vai fazer a épura, linha de terra, né? Vista superior, vista frontal do cubo, que a gente já sabe. Aonde que está o corte aqui nessa vista frontal? Estou olhando, eu coloquei aqui o corte de perfil na vista frontal. Esse corte está passando aqui, ó, a 4 centímetros de altura. Então, eu pego aqui 4 centímetros de altura, marco um ponto, e ele vai até essa aresta aqui, esse vértice oposto. Então, aqui está o nosso plano de seccionamento, o plano de corte. Depois que eu faço alguma alteração em uma vista, tem que passar para outra vista. Então, desce linhas de chamada. Na verdade, essas linhas já existiam para a gente poder construir a vista frontal, tá bom? Então, olha lá, olhando de cima, o corte vai pegar a vista toda, a seção do corte pega a vista toda. Mas eu sei que isso daqui é uma rampa, não é a VG. Então, para encontrar a VG, eu preciso de um plano auxiliar paralelo à seção do corte, paralelo ao corte. Então, eu vou colocar uma linha de terra aqui.
Essa distância, gente, da linha de terra até o plano de corte, até o corte, ele poderia ser coladinho aqui, ou poderia ser lá para cima, ou poderia ser para baixo aqui também, tá? Depende do espaço do papel que vocês têm. Pode, inclusive, ser aqui, ó, em cima do objeto, tá? Eu coloquei para cima aqui para não confundir muito. Então, eu faço uma linha de terra paralela ao corte, eu vou traçar as linhas de chamada, né, de cada vértice do meu corte, onde ele passa pelo objeto, eu vou traçar linhas de chamada que são perpendiculares à linha de terra nova, e eu vou pegar os 4 vértices, nesse caso são 4, vai ter caso que vai ser mais, né? Eu vou pegar todos os vértices aqui da seção do corte e vou passar lá para a nova linha de terra. Lembram como é que eu faço isso? Ó? Eu vou pegar a distância de um por um, a distância que ele estava, iniciando com o ponto A aqui. Lembrando também que na épura não existe isso, ficar marcando ponto, ficar colorindo, tá bom? Isso daqui é só uma forma didática para mostrar para vocês. Então, esse vértice aqui está a esta distância da linha de chamada, da linha de terra. Eu vou pegar com o compasso este tamanho e venho aqui, ó, na linha de chamada de A, que é essa linha de chamada aqui. A partir da nova linha de terra, eu marco o ponto A. Vou fazer isso para o ponto B. Pego a distância que ele está até a linha de terra. Venho na linha de chamada de B, que está aqui, ó. A partir da nova linha de terra, eu marco lá o B. Faço isso com o ponto C, ele está aqui. E faço isso com o ponto D, ele vai estar aqui. Então, aqui eu tenho a seção do corte, ou seja, o polígono direitinho, o tamanho direitinho exato do corte. Aqui eu tenho a VG da seção do corte. Bom, agora eu tenho aqui um cubo que está numa posição diferente, tá bom? Então, eu tenho um cubo e eu tenho um plano de corte que passa de fora a fora. Reparem que para este corte ficar de perfil, eu virei o cubo 45 graus em relação ao plano vertical. Eu vou mostrar para vocês no Tinkercad como é que funciona isso. Esse cubo, ele foi cortado por um plano de projeção, por um plano de corte, que ele vai pegar deste vértice até este vértice, né? Só que se eu representar o cubo, como a gente tem feito até agora, ó, de frente assim, o plano de projeção não está como se fosse uma linha, não está de perfil. Então, para que eu tenha o plano de corte representado de perfil, ó, como se fosse uma linha, o que acontece? Eu vou ter que representar o cubo rotacionado 45 graus em relação ao plano vertical, né? Então, olha, olhando de frente aqui direitinho, ó, tá vendo? Eu vejo uma linha, que é o plano de corte, quando o cubo está rotacionado, que eu falo rotacionado, em relação ao plano vertical, né? E olhando, se eu colocar ele de frente assim, ou do outro jeito, ó, considerando qualquer frente, sendo a frente do cubo uma face, eu não vou ter esse plano de perfil. Então, para ter o plano de perfil, eu preciso rotacionar o plano em relação ao plano vertical. O plano vertical é a parede lá atrás, ó, tá bom? Então, como é que a gente faz isso na épura? Para conseguir encontrar a VG do corte. Tá vendo que a VG é um losango, olha. Dá para ver direitinho a VG do corte aqui. Então, para conseguir encontrar a VG da seção deste corte, eu vou ter que representar o cubo em épura rotacionando ele em relação ao plano vertical 45 graus. Como assim? A vista de cima ele vai aparecer, ó, o plano vertical está aqui, mas a rotação vai aparecer quando eu olho de cima, porque eu virei em relação ao plano vertical, tá bom? Então, eu tenho aqui esse cubo olhando de cima, aqui rotacionado a 45 graus em relação à linha de terra. Então, é o mesmo cubo, né? Aqui é um quadrado perfeito, que tem o tamanho da lateral aqui da aresta do cubo. Para fazer a vista frontal, eu vou subir as linhas de chamada, todas elas, e vou fazer aqui, achar uma base, né? E a altura vai ser o mesmo tamanho da aresta. E aqui eu tenho o cubo visto de frente. Então, aqui simplesmente eu fiz a épura de um cubo rotacionado 45 graus em relação ao plano vertical. Eu virei o cubo em relação ao plano vertical, então eu estou vendo aqui, essa aresta do cubo aqui, eu estou vendo ela aqui. Então, de cima, eu vejo direitinho a face superior do cubo, em VG aqui nessa vista superior, porque essa face superior está paralela ao plano horizontal de projeção. Só que quando eu olho de frente, eu vejo, ó, toda essa lateral aqui do cubo
eu vejo aqui e vejo toda essa face aqui. Então, no fundo, são duas rampas aqui, uma para lá, uma para cá, que eu vejo quando eu olho o cubo de frente, nesta posição no espaço. Mas eu virei ele assim para que o corte ficasse numa linha reta. Então, aqui eu tenho alguns elementos já em VG, que é a vista superior, as arestas aqui da altura do cubo, e agora eu vou colocar o corte. O corte vai estar aonde? Ele vem desde desse vértice aqui de cima até outro vértice oposto lá embaixo. Então, o corte vai estar passando por esses dois vértices. Esse aqui é o plano de seccionamento. Então, olhando de cima, o que vai acontecer? Eu vou ver, né, como eu mostrei no card para vocês, eu tenho aqui todinho, o corte passa pelo cubo todinho. Então, olhando de cima, isso daqui vai ser uma grande rampa, que não está em VG aqui. Para achar VG, eu vou ter que fazer a mudança de plano, que é colocar um plano novo, uma nova linha de terra paralelo ao corte. Tá vendo que aqui eu já fiz em cima do objeto, para não ficar muito para cima aqui. E aí, de cada vértice que passa o seccionamento, eu vou traçar uma linha de chamada. Das outras vezes, eu tracei só duas linhas de chamada, porque o corte cortava duas arestas nas vistas que eu tinha. Aqui, olha, o corte está passando por esta aresta e esta aresta. Então, eu tenho que ter 3 linhas de chamada que vão lá para o plano novo. Eu vou ter cada vértice aqui, eu vou colocar um nome para vocês poderem enxergar como é que vai ficar aqui. Então, eu vou medir para passar agora esse polígono lá para o plano novo, encontrar a VG, eu vou pegar cada vértice, medir a distância que ele estava até a linha de terra, vou na mesma linha de chamada que ele está, a partir da nova linha de terra, eu vou medir e vou colocar aquele ponto lá. Então, eu vou fazer isso para todos os pontos, vou pegar todas essas distâncias aqui e vou passar todas elas para cá. A, B, C e o D, tá? Uma por uma. Então, A estava a esta distância aqui da linha de terra, eu vou pegar essa distância a partir da nova linha de terra e vou marcar lá. O B aqui, o B estava aqui longe lá da linha de terra, né? Essa distância toda é a mesma distância que eu vou colocar aqui, certo? E então, na hora que eu encontro esses pontos, eu já encontrei a VG da seção. Basta ligar, eu vou ter um polígono aqui, que é a VG da seção do corte, tá bom? Também recomendo parar o vídeo aqui e tentar traçar para conseguir entender isso. Agora a gente vai para o segundo exercício. O segundo exercício é o mesmo posicionamento de cubo, só que o corte é um pouquinho diferente. Vocês conseguem enxergar a diferença do corte aí? Presta atenção, antes o corte pegava de fora a fora do cubo. Agora o corte está passando por uma parte do cubo aqui, ó. Ele está vindo do ponto médio, mais ou menos, aqui dessa aresta, indo até o outro vértice oposto. Então, tem uma parte da parte superior aqui do cubo que não passou esse corte, né? Então, como que esse corte está passando pelo cubo? Vou mostrar lá no card para vocês. E, gente, no card, esse cubo com a linha de corte aqui, com o plano de corte de perfil, né? Então, ele está rotacionado em relação ao plano vertical, o cubo. Então, como que é esse corte? Olha lá, esse corte vai pegar aqui, de um ponto médio, mais ou menos, dessa aresta, né, até a outra, e vai até o vértice oposto aqui embaixo. Olha só a seção do corte, o que vai acontecer com a seção do corte, né? Ficou um pentágono. Não é um pentágono regular, porque essas medidas aqui, esta e esta, né, são medidas diferentes, mas ele é um pentágono. Tá bom? Então, quando a gente fizer isso na épura, olhando de cima, vou tentar colocar de cima aqui, ó, a gente vai ter o corte aqui, ó, o corte é essa daqui, tá? Não é todo o plano amarelo, é só onde o corte passou pelo cubo. Então, esse polígono que fez aqui, olhando de cima, ele é um pentágono, que é a seção do corte, olha só, tá? Só que ele vai aparecer um pentágono de cima, na épura, sem ser o tamanho real. Aí, para encontrar o tamanho real, a gente vai ter que ter um plano paralelo a esse corte. Então, a gente vai fazer isso na épura, tá bom? Épura do cubo representado 45 graus, rotacionado em relação ao plano vertical. Tá lá, né? Vista superior do cubo, vai com as linhas chamadas para o outro lado, vista frontal. Tá aí com essa aresta aqui representado direitinho. Então, aqui eu tô vendo a vista de frente e vista de cima deste cubo. Aonde passa o corte?
O corte vai aqui, mais ou menos, eu tenho que pegar essa distância, né, que está aqui, colocar essa distância aqui, achar esse ponto onde começa o corte, e ele vai até esse vértice aqui de baixo. Então, aqui eu tenho o plano de seccionamento, onde passou o corte. Esse plano interceptou aqui esta aresta e essa aresta. Então, são pontos que vão formar na vista de cima. Então, eu tenho que descer com linha de chamada, né, de todos os pontos, essas linhas de chamada já existiam, e eu sei que o corte vai passar, a seção do corte vai passar por esses pontos aqui, nessas linhas de chamada. Para fazer um plano agora, onde vai aparecer esse pentágono que vai aparecer em VG, o que eu faço? Faço um plano paralelo ao corte. Então, eu coloco uma linha de terra nova paralela à seção do corte. E eu vou pegar todos os pontos aqui desse polígono e vou passar para esse novo plano. Então, para isso, eu vou ter que ter as linhas de chamada, né, de todas as arestas que o corte interceptou. Eu saio com linhas de chamada perpendicular à linha de terra. E aí eu vou pegar todos os pontos do meu corte e vou passar lá para a nova linha de terra. Tá? Como é que eu fiz isso? Quem não lembra, volta o vídeo aí, né? Cada ponto, eu vou pegar o A aqui para dar um exemplo. Ó. Eu pego a distância que o ponto A estava da linha de terra antiga, abro o compasso aqui nesse tamanho, fico segurando o compasso aberto nesse tamanho, vou na linha de chamada do A partir da nova linha de terra, ponho aqui a ponta seca do compasso aqui, né, e marco lá onde que vai aparecer o novo A. Faço isso com todos eles. E aí eu vou ter os pontos aqui, neste plano novo, e aqui vai aparecer a VG da seção do corte. Para o vídeo aqui também, e experimentem fazer esse exercício, né? Ver se consegue direitinho sair um pentágono aí. Não vai dar um pentágono regular, tá bom? Porque as medidas são diferentes das arestas aqui desse pentágono. Exercício 3. Peguei um corte diferente dos outros dois cortes. Dá uma olhada, tentem ver se vocês conseguem enxergar aí onde que está esse corte. Olha lá, ó. O corte começa num ponto qualquer aqui, e vai sair aqui na metade da outra aresta, ele não vem até esse pontinho aqui. Vou lá no CAD mostrar para vocês como que é esse corte. Então, olha aqui, ó, olha no CAD como que é esse corte que eu mostrei agora há pouco para vocês. Eu tenho um corte que passa pelo cubo, ele pega aqui metade de uma aresta e vai até a metade da outra aresta. Né? O corte anterior, ele vinha até essa pontinha aqui. Então, como que é isso? Olha aqui, ó. Tá, então ele está passando, está entrando aqui em uma parte do cubo, saindo aqui na outra parte de baixo. A seção do corte, ó, nesse caso, vai ser um hexágono. Então a gente já viu o corte que dava um losango, corte que dava um pentágono. Nesse caso aqui, ó, eu seccionei um cubo e formou a seção do cubo, formou um hexágono. Então como é que a gente acha a VG desse hexágono aqui? A gente faz isso na épura. Então, para encontrar a VG dessa seção, a gente vai representar o cubo em épura, como a gente já tinha feito antes, né? O cubo ele está rotacionado 45 graus em relação ao plano vertical, para que o corte fique de perfil. Esse corte está começando aqui, ó, uma distância aqui em cima, que eu vou marcar essa distância aqui, e está saindo aqui embaixo numa distância que eu vou marcar aqui embaixo nessa aresta. Então, o plano de corte está por aqui, ó, certo? É claro que se a gente for fazer isso com medidas reais, tem que pegar as medidas direitinho para que a gente consiga a VG do corte perfeita. Então, para conseguir agora saber onde que está a seção do corte, né, como é que polígono que ela forma, que é o tamanho real dela, eu tenho que encontrar a vista de cima. Então, em cada aresta que o corte interceptou, né, cada vez que o corte passou por uma aresta, ó, esses pontos eu vou ter que representar também na outra vista, na vista superior. Então, eu vou descer com linhas de chamada, ó, de cada vértice que o corte passou pela vista frontal. Então, eu desci com essa linha de chamada nova aqui, essa linha aqui já existia, e essa outra linha. Então, o corte vai estar, a seção do corte está aqui no meio. Então, é isso aqui que eu vejo de cima. Já vejo um hexágono, né? Mas esse hexágono ele está em rampa.
para encontrar a VG dele, o tamanho real, eu vou ter que ter um plano de corte para um plano novo, paralelo à seção do corte. Então, eu vou traçar uma linha de terra nova, paralela aqui ao corte, e aí eu vou traçar as linhas de chamada. Quantas linhas de chamada são? Tantas quantas o corte interceptou arestas. Então, eu vou ter uma linha de chamada aqui, outra linha de chamada aqui, outra linha de chamada aqui. Essas linhas são perpendiculares à linha de terra. Aí eu vou pegar todos os vértices do meu polígono aqui do corte, né? Da seção do corte, que eu chamei de A, B, C, D, E e F, e vou pegar a distância de um por um, né? Que ele estava da linha de terra antiga, vou na mesma linha de chamada de cada um e vou encontrar esses pontos lá no plano novo. E aí vai aparecer a seção do corte em VG, em tamanho real. Exercício 4. Agora a gente já vai trabalhar com pirâmide. Então, determinar a VG da seção resultante do corte da pirâmide por um plano paralelo ao plano horizontal a 5 centímetros de altura. O que é isso? Então, eu tenho uma pirâmide, as medidas estão aqui, ó, base 5, então 5 por 5 por 5 por 5. Isso aqui é uma perspectiva da pirâmide. E o corte está aqui num plano horizontal, a 5 centímetros de altura. E essa pirâmide tem 10 centímetros de altura total. Então, a gente já teve a aula passada de pirâmide, quem não assistiu, né, dá uma olhada no outro vídeo anterior, que era a representação de pirâmide. Então, aqui eu tenho a épura, né, eu tenho a linha de terra, pirâmide vista de cima, pirâmide e a face frontal aqui, essa face da pirâmide eu estou vendo aqui. Lembrando, que elementos que eu tenho em VG nessa épura? Então, olhando de cima, a base está paralela ao plano horizontal. Então, eu tenho a base totalmente representada aqui em verdadeira grandeza. Esse X que está aqui são as projeções da aresta no plano horizontal. Então, também essas arestas que vêm aqui até o ápice não estão em VG. Tá? Então, em VG está aqui a base da pirâmide. Olhando de frente, o que eu tenho em VG? Eu tenho em VG a altura da pirâmide. Então, inclusive, eu usei essa altura para conseguir encontrar este ápice, esse vértice aqui, e traçar essas arestas de lateral. No entanto, essas arestas aqui, que vem daqui, não estão em VG quando eu olho de frente, né? Volta lá na aula de pirâmide quem não consegue enxergar isso. Então, aqui eu tenho a altura em VG, mas eu não tenho essas arestas de lateral em VG, tá? Mas neste caso aqui, o que eu quero? Eu quero a VG do corte. Então, quando é um corte horizontal, lembra que no slide passado a gente falou isso? Quando o corte está paralelo ao plano horizontal, lá na vista superior ele vai ficar em VG. Então, o corte, ó, ele está aqui a 5 centímetros, é que falava aqui, né? 5 centímetros de altura. Aqui está o plano de corte. Então, eu vou descer, ó, esse corte interceptou esta aresta, esse corte interceptou essa aresta. Desço linha de chamada para cá, linha de chamada para cá, ó. Então, aonde essa linha de chamada cruzou as arestas, formou o polígono da seção do corte. Então, eu vou ter um quadrado aqui. E esse quadrado aqui, ele está paralelo ao plano horizontal, sendo assim, ele já está em VG. Então, aqui eu nem precisei determinar o tamanho dessas arestas aqui da pirâmide para conseguir encontrar a VG deste corte, certo? Então, também é um exercício bom para parar o vídeo aqui, tentar construir e ver como funciona. Agora a gente tem outro problema, né? Agora eu vou fazer um seccionamento na pirâmide por um plano inclinado. Então, eu vou pegar a mesma pirâmide do exemplo anterior, só que em vez de passar um corte aqui, paralelo ao plano horizontal, eu vou passar um corte inclinado. Como assim inclinado? Olha, esse plano inclinado, ele vai entrar em uma face a 8 centímetros de altura e sair na face oposta a 2 centímetros de altura. Então, aqui eu tenho 8, eu tenho 2, o corte vai aparecer aqui, certo? Então, eu vou mostrar para vocês lá no CAD como é que funciona, como é que dá para enxergar esse objeto cortado, para depois a gente fazer a épura aqui. Então, tá aqui, ó, a pirâmide com o plano de corte, né? Essa pirâmide aqui, ó, se eu virar um pouquinho, dá para enxergar melhor a seção do corte, tá vendo? Então, aqui em cima, ó, ele tem ele vai ser um trapézio, né? E aqui em cima ele vai ter uma face, uma aresta menor, e aqui embaixo uma aresta maior. Então, a seção do corte ó, é um trapézio. Como é que a gente encontra a VG desta seção?
Na épura, olha, a gente já tem a vista superior, vista frontal, como na épura passada, né, da pirâmide. A gente tem aqui a altura da pirâmide, que é 10, a base da pirâmide, que é 5. Então, aqui eu venho na altura da pirâmide, nessa linha de altura, eu vou marcar aqui 8 centímetros de altura, tá aqui, eu venho até essa aresta, o plano de corte vai entrar por aqui, e depois a 2 centímetros de altura, o plano de corte vai sair por aqui. Então, aqui está o plano de corte. Tem um elemento novo nesta face, nesta projeção. Esse elemento tem que aparecer na outra vista. Então, cada vez que o corte interceptou uma aresta, eu vou descer uma linha de chamada, e aí essas linhas de chamada vão interceptar arestas na outra vista. Então, é exatamente nesses pontos de interseção que é onde vão passar o plano de corte. Bom, então aqui de cima eu estou olhando a seção do corte, que está em rampa, não está em VG. Para encontrar a VG, eu vou ter que fazer uma linha de terra paralela ao corte. De cada ponto que o corte, que o plano de corte intercepta as arestas, eu vou sair com linhas de chamada para o novo plano. Eu vou pegar os pontos todos aqui desse polígono que eu estou olhando de cima e vou passar lá para o novo plano, e aqui eu vou ter a VG da seção. Então, olha, aqui eu já não coloquei ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Tá? Já está aqui uma representação um pouco mais próxima da realidade, só que ainda está colorido, né? Não era para estar colorido. Então, eu tenho aqui o corte visto de cima, peguei todos esses pontos, medi quanto que ele estava distanciando até a linha de terra antiga, passei um por um em cada linha de chamada respectiva a partir da nova linha de terra, esses pontos, e aqui eu vou ter o polígono de seção já em verdadeira grandeza. Exercício 5. Agora o meu problema é determinar a VG da face da pirâmide. Então vamos supor que eu queira construir essa pirâmide inteira desse jeito. Eu sei que a base dela é 5 e eu sei que a altura é 10, mas eu não sei que tamanho que é o triângulo de cada face da pirâmide. Como é que eu encontro isso? Vou fazer a épura da pirâmide, tá bom? Pirâmide olhando de cima, olhando de frente aqui, ó, vou pegar a base aqui, vou medir 10 na altura e vou traçar as arestas laterais. Então, aqui eu tenho essa face de frente aqui, no entanto, ela está inclinada para trás, ela não está em tamanho real. Se eu quiser pegar um tamanho real, lembra que eu falei que o corte tem que estar em perfil? Então, eu tenho aqui essa aresta de perfil, que significa toda essa face. Então, eu vou pegar essa face aqui para representar em VG, aqui do lado. Então, eu vou traçar um plano paralelo a essa face, como se fosse um plano de corte, né? E aí, eu tenho 3 pontos aqui. Esses 3 pontos saem deste vértice e deste vértice. Então, desses vértices aqui, eu tenho que traçar linhas de chamada para o plano novo. Então, este vértice aqui, ó, está nessa linha de chamada. Aonde ele vai aparecer? Eu vou medir aqui a distância que ele está até a linha de terra e vou, a partir da nova linha de terra, vou colocar esse ponto aqui. E vou fazer isso para esses 2 pontos aqui de baixo, nessa linha de chamada. Então, eu vou conseguir aqui encontrar a VG da face da pirâmide. Então, com essas medidas aqui que eu tenho, eu consigo construir a pirâmide. Eu tenho aqui o tamanho da base e o tamanho de cada face. Se a gente for recortar no papel, dá para montar essa pirâmide aqui de base 5 e de altura 10. Então, recomendo que voltem esse vídeo, olhem e façam os exercícios para conseguir chegar nesse exercício e fazer. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Eu estou à disposição de vocês.